No dia 8 de janeiro de 2025, foi ao ar o último episódio de See Your Love. Essa série que entregou pra gente muito romance e muita inclusão de um jeito bastante único. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Agora vamos pra nossa resenha. Começando com aquela frase bem clichê, nem bem acabou e eu já tô com saudades. Porque realmente tô. E quando eu falei no início da resenha de que eles entregaram pra gente romance e inclusão de uma forma muito única, deixando isso mais específico pra quem tá assistindo ao vídeo, o Jean Xiaopeng é uma pessoa com deficiência, uma PCD, e ele tem surdez total, desde que ele era muito novo. Então, muitos diálogos eram feitos em libras, porque o casal principal consistia no Jean Xiaopeng com o Zi Xiang, sendo que o Jean Xiaopeng é a PCD nesse caso, né? Na série a gente vê que o Jean Xiaopeng já tinha esse hábito, porém ele também fazia leitura labial, e o Zi Xiang, ele aprendeu para poder conversar com o Jean Xiaopeng. Então, foi muito bonito de ver, assim. Além disso, né, além dele se importar em aprender libras para falar com a pessoa pela qual ele estava se interessando, que era o Jean Xiaopeng, ele se transformou como pessoa por conta da afinidade que ele teve com o Jean Xiaopeng, por conta da admiração que ele desenvolveu pelo Jean Xiaopeng, porque era uma pessoa completamente independente, bem resolvida, né, pelo menos, assim, superficialmente, né, uma pessoa que inspirava bastante confiança, que fazia tudo sempre com muito cuidado. Então, para ele, o Jean Xiaopeng inicialmente era uma grande inspiração e posteriormente isso virou um sentimento e se transformou em amor e rolou de ser uma coisa recíproca. Então foi bonito demais de ver. A série fez isso de uma forma justamente muito única, porque é um BL, né? É um Boys Love, a gente quer ver o Boys Love, beleza, vimos ali, mas a gente viu duas pessoas que se apaixonando, sendo que uma delas tinha surdez total, e assim, a série e o Jean Xiaopeng deixaram muito claro pra nós que a única coisa que uma pessoa surda não pode fazer é ouvir, né? Claro, tem suas limitações, né? Por exemplo, houve um dos episódios em que a mãe dele passou mal e que se o Zi Xiang não estivesse presente, alguma coisa pior poderia ter acontecido, mas assim, no geral, era uma pessoa que desenvolvia muito bem, muito melhor do que pessoas sem deficiência, né, vamos colocar dessa forma. Então, a série quis passar isso pra gente, o personagem passava isso pra gente em vários momentos. Teve a cena do hospital que eles fizeram, em que o Jean Xiaopeng questiona ele, falando o que você queria que eu te reverenciasse, que eu te admirasse, achasse você melhor do que eu porque você me ajudou. Eu não tenho culpa de ser surdo, eu não queria que fosse assim. Foi uma cena impressionante, assim. Não teve como não se comover com a cena, porque ainda que ele seja uma pessoa independente, uma pessoa com bastante autonomia em tudo que fazia, com bastante qualidade em tudo que fazia, naquele momento ele falou sobre as fragilidades, sobre as dificuldades, as vulnerabilidades que ele tinha sendo uma pessoa surda. Então, foi bonito demais, assim, a forma como a série colocou isso, né? Mas assim, falando, né, vamos ao último episódio. O último episódio começou de uma forma bastante difícil, né, colocando assim. No episódio anterior ao episódio final, o primo do Zi Xiang, o Zi Sheng, ele sequestrou o Jean Xiaopeng para, digamos, conseguir respostas do Zi Xiang, né? Colocando aqui algum contexto para quem talvez não tenha entendido ou não tenha acompanhado tanto a série. Quando eles eram crianças, né, o Zi Sheng e o Zi Xiang, sendo primos, o Zi Xiang, que é o jovem mestre da família, né, os pais, os familiares, todos esperam que assumam os negócios e tudo mais, a pessoa mais importante, ele sofreu um incidente. Ele começou a se afogar e quem foi salvar ele foi o Zi Sheng. Só que o Zi Sheng, ao tentar salvar ele quase se afogou e ele tava lá se debatendo, né, segundo o que eu pude entender do que eu vi da série, e só foram socorrer ele quando o Zi Xiang pediu que alguém fosse ajudar. E aquilo não saiu da cabeça dele, da vida dele, em nenhum momento, assim. Desde então ele virou uma pessoa ressentida, ele tratou o Zi Sheng muito, muito mal. Tem várias cenas dele com o Zi Sheng que são, assim, de uma agonia muito grande, assim. Você tem o Zi Xiang tentando se aproximar, tentando dar carinho, falar que se importa. E você tem o Zi Sheng absolutamente relutante, grosseiro, estúpido. Foram cenas dificílimas de ver. Então, era uma pessoa completamente fria com ele. E na cabeça dele, o Zi Xiang tinha o mesmo sentimento por ele que o resto da família tinha. Tipo, você não é importante, o Zi Xiang que é. E aí, ele sequestrou o Jean Xiaopeng querendo colocar isso à prova. Vou falar pra vocês que eu me senti assistindo Jogos Mortais por um momento. E não no bom sentido, né? Adendo, né? Eu gosto de filmes de terror.
sou bastante sensível a determinadas cenas, mas mesmo assim eu gosto de filmes de terror, então eu assisti todos os Jogos Mortais. Pra quem não tá ligado na ideia, é como se você confrontasse uma pessoa pra que ela fizesse alguma coisa muito extrema, provando que ela realmente quer viver, né? E na cena ali, né, o que a gente teve foi o Zisheng falando pro Zixiang: você vai precisar escolher entre ele e eu. E ele deu uma arma na mão dele falando: ou você atira nele, ou você atira em mim. E aí, pra que ele fizesse isso, ele tinha um tipo de capanga auxiliando ele com, né, uma outra arma pra que ele conseguisse, né, o que ele queria. E nisso a gente teve Zixiang, né, sendo quem ele é, né, porque ele tem um coração muito grande, sempre teve, só que ele não se sentia ouvido pelas pessoas que rodeavam ele até o Zhang Xiaopeng chegar. Essa, inclusive, foi uma das transformações que a gente viu acontecer. Enfim, voltando, né, a gente viu o Zixiang basicamente falando: eu não consigo escolher. Você é meu irmão e ele é a pessoa que eu amo. Zixiang aponta a arma pra ele mesmo, e nesse momento o Zhang Xiaopeng impede ele de fazer o que ele ia fazer, né, se é que vocês me entendem. E aí a gente saiu da vibe de Jogos Mortais, que tava desesperadora pra caramba, pra uma vibe, assim, linda, né? Eu chorei, lógico. Porque foi... Por mais que o Zixiang seja uma pessoa linda e a gente tenha visto isso ao longo da série, né? Isso sendo construído, foi surpreendente, né? E surpreendente para Zixiang, que ficou sem palavras. Ele foi embora, mas ele ficou sem palavras, ele não falou nada, ele foi embora. Ele tentou se aproximar do Zixiang, mas o Zhang Xiaopeng não deixou, ele foi embora. E depois ele só disse pro capanga dele: não quero fazer mais nada, eu já tenho a resposta que eu queria. E basicamente o que ele sempre quis entender, e fez isso de forma bastante extrema e bastante assustadora, foi qual é o sentimento que ele tem por mim. Ele me considera tanto quanto o resto da família, que me acha menor. E ele foi surpreendido com uma demonstração muito clara de que ele é tão importante quanto a pessoa que o Zixiang ama nesse momento. Então foi lindíssimo. Beleza, continuando o episódio, nós tivemos também, né, Zhang Xiaopeng e Zixiang entregando novamente outra cena super quente, super delícia. Não tanto quanto a outra, confesso, gosto mais da outra, da cena do chuveiro, que pra mim foi uma cena que empatou com a cena do chuveiro de Tarn Type, então eu achei maravilhoso. Mas enfim, eles entregaram uma cena no quarto, né? O Zhang Xiaopeng foi buscar ele deitadinho no armário, né? Pra quem não tava acompanhando a série, o Zixiang, ele dorme no armário, dentro do armário, porque ele se sente protegido lá. Tem outras questões também, mas assistam, vale a pena ver ele falando sobre isso também. E quando o Zhang Xiaopeng vai buscar ele lá dentro do armário, ele dá bom dia pra ele, dá um beijinho, super lindos, né, maravilhosos, logo cedo, né, eles acordam com aqueles rostos, então beleza. E aí, quando o Zixiang vai sair do colo do Zhang Xiaopeng, o Zhang Xiaopeng olha pra ele assim, querendo dizer: então... E aí Zixiang pergunta pro Zhang Xiaopeng: mas você não tá cansado? E o Zhang Xiaopeng acena querendo dizer: não, né? E aí eles começam aquele rolê maravilhoso deles de... Enfim, a pegação que eles fazem muito bem feito. A química que eles têm é um negócio lindo de ver. Entregam outra cena ótima. Tão maravilhosos, tão felizes, tão lindos, e é isso. Fengdi e Xinjie. Fengdi é o Jonathan, o assistente do Zixiang. Tão lindos, né? E aí rola um final deles, assim, um pouco alterados, né? Vamos dizer assim. Rolou de entrar bebida, né? Pra variar. E nessa conversa, o Xinjie começa a falar que não queria que ele fosse embora. Eu vou ser mais gentil dessa vez. Me deixa ficar com você e tal. E aí começa a se aproximar muito dele. E aí ele pega ele e eles começam, né? Lá também a se pegarem, né? Serem felizes e tal. E entregam outra cena também ótima, né? E no final também, o Xinjie fala sobre ir pros Estados Unidos com ele. Ele fala que sim, super bonitos, super fofos. E assim, meu adendo / reclamação, não é bem uma reclamação, o que eu gostaria de observar é que eu queria ter visto mais de Fengdi e Xinjie, porque eles têm uma química muito maravilhosa, eles juntos é engraçado, é divertido. Não que o casal, né, Zhang Xiaopeng e Zixiang não merecesse destaque nem nada disso, são maravilhosos também, mas eu queria destaque pra eles também. É que assim, como é o casal secundário, né, sendo lógica, obviamente o casal principal vai ter mais destaque e tudo mais, mas assim, eu senti falta deles conviverem mais, terem um pouco mais de desenvolvimento, aparecerem um pouquinho mais na série. Eu acho que eu mudaria isso só, especificamente também no final. Mas fora isso, é um outro casal também muito fofo, e eles também têm muita química, inclusive fora das telas. Se vocês tiverem oportunidade, sigam o perfil de See Your Love no Instagram, por exemplo. É See Your Love 2024, eu acho que é isso. Mas se vocês pesquisarem no Instagram, vocês vão ver lá o perfil oficial. Tem vários vídeos deles todos juntos, e, né, os casais juntos entre si, né, cada casal, e os 4 juntos também.
E é maravilhoso, maravilhoso. Assim, eles têm uma química maravilhosa, né? Uma sintonia maravilhosa. Provavelmente por isso que a gente gostou tanto de assistir a série. Porque eles são ótimos, inclusive, fora das telas. De resumo, a gente tem isso, todo mundo muito feliz, um começo absolutamente tenso, mas um final legal de ver, gostoso de ver, divertido de ver. E o adendo é só esse mesmo, só queria ter visto mais de Fendi e Shindia. Fora isso, série ótima, né? Super bem feita, bonita, com uma mensagem muito relevante socialmente falando. E com um boys love do jeito que a gente gosta, né? Tava ali, tava bem feito, tava com química, tava com tudo. E eu sei que é pedir demais, mas se tiver um episódio especial, eu vou ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Voltem para mais vídeos, tem vários vídeos aqui de séries diversas, tem inclusive um edit da cena deles do chuveiro, que eles estão maravilhosos. E é isso. Abraços, obrigada por assistir.